Senhora Presidente, muito obrigado. Senhor Professor Dr. Augusto Santos Silva, o nosso reconhecimento pela forma como tem pormenorizadamente transmitido aqui o seu pensamento, a sua opinião e as suas informações sobre esta matéria. A frontalidade e o rigor que tem colocado todas as respostas que lhes estão a suscitar, as perguntas que estão sido feitas, prova efetivamente desta completa abertura para aquilo que efetivamente é o objeto desta Comissão, é o esclarecimento sobre as razões que levaram à privatização e à concessão, ou melhor, à concessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo e ao seu encerramento e ao despedimento dos trabalhadores. Aliás, ao ponto da qualidade da intervenção do senhor professor Augusto Santos Silva, que até aqui o meu ilustre colega, o deputado Carlos Abreu Amorim, me chama a atenção dizendo: vejam a qualidade, ouça e aprenda. E eu estou realmente a ouvir e a aprender, naturalmente com esta serenidade e com este rigor e esta determinação nas suas respostas, e portanto este depoimento considero da máxima relevância. Fico feliz pelo facto da senhora deputada relatora, entretanto, ter integrado a Comissão, os trabalhos da Comissão, e aquilo que eu realmente só deixo aqui como nota, não ponho a menor dúvida de que assim aconteça, é que se reportem cerca de 2 horas menos um quarto de intervenção do depoimento do senhor professor Augusto Santos Silva para o relatório efetivo, e eu não ponho em causa que isso aconteça, só faço aqui um sublinhado de que efetivamente assim surja. Senhor deputado, a comissão está gravada. A comissão está gravada. A senhora deputada depois dirá alguma coisa. A reunião está gravada, os depoimentos estão gravados e eu já pedi ao senhor professor Santos Silva se nos deixava o texto relativo à sua intervenção inicial, porque acho que faz sentido que nós disponhamos deste texto para facilitar até a transcrição das gravações. Muito obrigada. Senhor deputado. Peço desculpa, não pus minimamente em causa aquilo que são seguramente as obrigações e os impedimentos que levaram ao facto da senhora... Se me permitirem, eu não percebo o incómodo. Senhores deputados, pedia-vos que não entrássemos por esta via. Uma coisa são os à parte. Senhor deputado, faz favor, tenha a palavra. Não entrarei seguramente, senhora Presidente, mas eu penso que foi num registro positivo e construtivo a minha intervenção. Não pus em causa as razões da ausência da senhora deputada, só fiz aqui uma nota que me parece que tenho obviamente direito de a fazer, é de que acho importante, dada a relevância do depoimento, que nenhum dos dados deste depoimento falte neste relatório. Foi a única coisa que eu disse. Não pus em causa rigorosamente mais nada e, portanto, também não percebo esta inquietação e esse agitamento. Deixe-me fazer uma outra nota e um outro sublinhado, e que estou plenamente de acordo com esta reação última do Sr. Deputado Fernando Negrão, que parece que este modelo de reunião na audição do professor Dr. Augusto Santos Silva não servia e tinha tido bom resultado na audição do Ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco. É uma nota, Sr. Professor, eu estou a ouvi-los há cerca de 2 horas, em silêncio pleno, e aliás até às vezes eu reajo. E portanto, senhor, agora faça o favor, ouça-me também, está bem, se não se importa, é que senão eu não consigo construir esta minha intervenção tal como o senhor teve a oportunidade. Senhor deputado, eu só queria dizer que já estamos em quase 3 minutos de como compreendo, questões. eu fui sistematicamente interrompido. Faz favor. E, portanto, o que eu queria aqui deixar exatamente no início desta intervenção era para se perceber, ou para se tentar compreender melhor, as diferenças profundas que existiram na história recente dos estaleiros navais de Viana do Castelo, nos protagonistas que conduziram a história dos estaleiros navais de Viana do Castelo, diferenças profundas de ação e reação em relação às dificuldades daquela organização, entre o passado e o presente, ou seja, a decisão deste Governo. É importante conhecer-se um bocado este percurso. Para dizer o quê? Esta organização, que foi fundada em 1944, privada, essencialmente para desenvolver construção para a frota pesqueira longínqua, essencialmente a frota do bacalhau. Teve 30 anos na área do setor privado. Ao fim de 30 anos, essa empresa estava carregada de problemas, de dificuldades financeiras, de falta de sustentabilidade, e daí, entre outras razões, também o contexto político, é que ela em 1975 foi nacionalizada. Mas foi nacionalizada porque ela já estava numa situação iminente de incapacidade e de impossibilidade de continuidade da sua atividade. E este é um dado que é importante e que eu gostava de referir.
O outro momento da história deste processo, depois da nacionalização, é exatamente o ano de 2004, porque a empresa na década de 80 teve sucesso e teve êxito. Na década de 90 começou a experimentar dificuldades várias ao nível da sua sustentabilidade, que se arrastou até ao princípio do ano 2000, e é por isso que exatamente um governo da responsabilidade do PSD, CDS, PP, na altura 2001, entre 2002, melhor, mais rigorosamente, e 2005, com concretamente um Ministro da Defesa e um Ministro das Finanças, Bagão Félix, e um Ministro da Defesa, Paulo Portas, teve, em relação às dificuldades que a empresa já sentia, à sua desequilíbrio de sustentabilidade financeira, à sua necessidade de reorganização e de modernização, que já à época se sentia, a reação que teve foi exatamente o quê? Olhar para a frente, manter a empresa, fazer dela uma aposta estratégica do país, tentar relançá-la na sua atividade laboral, através de quê? Exatamente chamando-a à área das indústrias de defesa, estabelecer um contrato com essa mesma empresa, no sentido de construir exatamente um conjunto vasto de navios para a frota da Marinha Portuguesa e, desta maneira, tentar exatamente, mais uma vez, se quisermos salvar a empresa, apostar sublinhar a importância estratégica que ela tinha para o país, para a defesa do país, para a afirmação de Portugal no mar e, portanto, este foi a atitude de um governo de coligação PSD-CDS em 2004 relativamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Bom, em 2005 há mudança de governo. Há mudança de governo, o governo passa a ser da responsabilidade do Partido Socialista, mas convém que se outra vez faça rememória da história deste processo. Qual foi a atitude desse governo em 2005? Já naturalmente, porque o problema do contrato com a Marinha Portuguesa não resolveu. Iniciou um processo que supostamente poderia melhorar significativamente a performance daquela empresa. Desde logo, com a garantia de trabalho para cerca de 7 anos, com uma carteira de encomendas da ordem dos 500 milhões de euros, enfim, que eu acho, deixa-me fazer aqui um pequeno inciso, acho interessante como é que o Sr. Deputado Abel Batista coloca, e através da mesa, e através do nosso inquirido auditado, no fundo, devolvo-lhe uma pergunta, ele não está presente agora, coloca uma pergunta ao Sr. Professor Augusto Santos Silva, porque é que em 2010, 2011 não cumpriu a Lei de Programação Militar em termos de financiamento? Bom, se ele estivesse presente, não está, eu devolvia-lhe e perguntava-lhe porque é que em 2011, em 2012 e em 2013, efetivamente o Governo que ele suporta e do qual faz parte, não só não cumpriu rigorosamente nada da Lei de Programação Militar em termos de pagamentos aos estaleiros navais de Viana do Castelo, como sobretudo denunciou unilateralmente o contrato de construção para a Marinha. Isto é uma coisa curiosa, como é que os posicionamentos se vão modificando ao longo dos tempos. Mas portanto, ao Sr. Deputado Fernando Negrão, o senhor é um homem com elevação, não se enerve, não se transtorna, desculpe, não se transtorna, desculpe, quem conduz-me, o senhor quer criar factos, quer me interromper, não faça isso, não lhe fica bem, deixe-me continuar no registro da minha intervenção, Sra. Presidente, se me permite. Quem decide quem faz, como faz. E o resto é o Sr. Peço desculpa, quem decide quem faz a minha intervenção nesta comissão, como eu faço sou eu, não o senhor. Fique claro sobre isso e, portanto, eu agradecia que, por favor, me deixasse continuar. Agradecia que o senhor me deixasse continuar. Não se importa? Muito obrigado. Bom, e, portanto, esta nota que eu queria fazer relativamente à forma como, em 2005, é um aspecto pormenor que é de grande importância. Os estaleiros navais de Viana do Castelo tinham já, naturalmente, adensado o volume dos seus problemas, que eram velhos, que eram de todas as organizações da construção naval, praticamente na Europa e no mundo. Todos eles estavam, efetivamente, já presentes nessa altura. Mas, mais uma vez, é isso que eu quero chamar a atenção, mais uma vez, naquela altura, a aposta foi na continuidade daquela organização, na tentativa de enfrentar os problemas que ela já experimentava, na estabilidade da sua gestão. E já agora, senhores deputados, deixem-me só fazer aqui uma referência, é que em 2005 a gestão e o Presidente do Conselho de Administração que estava nos estaleiros navais de Viana do Castelo tinha sido nomeado pelo anterior Governo, o Dr. Fernando Geraldes, e ele manteve-se até 2007 com a anuência e o aval do Governo do PS, exatamente na continuidade da gestão dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Aliás, o contrato da construção dos navios ferros para os Açores e o início da sua construção foi conduzido exatamente e por ele. Mas para dizer que, nessa altura, 2005, com este Governo, no período 2005-2009, com todas estas dificuldades, a ação foi exatamente esta atitude. E não se esqueçam, com uma ferocíssima reação dos protagonistas responsáveis do PSD Regional Açores, nomeadamente a atual Secretária de Estado da Defesa e outros intervenientes, que tiveram uma ferocíssima ação em relação à resolução do problema dos navios férreos para os Açores, dizendo aquilo que disseram e dizendo que o contrato devia ser denunciado, estávamos em
época da campanha eleitoral para a região, e exatamente com esta atitude. E, portanto, mas a reação foi a da tentativa de continuar a lutar para manter a organização, melhorando as suas várias prestações. 2009, 2011, outro período e outra fase da história. Responsabilidade em termos de Ministério da Defesa do Sr. Professor Augusto Santos Silva. Bom, o dossiê era complicado já na altura, como ele já aqui relatou, e eu dispenso-me, obviamente, de o referir. Mas há aqui algumas coisas que foram, mais uma vez, deram a nota da diferença de atitude, de pensamento estratégico, de defesa dos interesses nacionais entre este passado e aquele presente que hoje estamos aqui a tentar perceber, porque a classe chegou, foi exatamente esta decisão da subconcessão dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Um dos aspectos fundamentais que se vivia como grande problema, além da instabilidade das administrações, o senhor já respondeu, era a necessidade imperiosa de concluir o primeiro navio patrulha oceânico. Não só pela necessidade de que isso tinha para a própria dinâmica da atividade dos estaleiros, mas sobretudo para a sua imagem externa. Porque a aposta na construção naval militar era exatamente a tentativa de criar um outro cluster de promoção daquela organização para se afirmar num mercado extremamente competitivo da construção naval comercial que já estava em grande crise e os estaleiros navais tinham dificuldade de lá entrar. E aí eu pergunto-lhe, concretamente, o que é que nessa matéria foi feito e como é que o senhor lidou com esse processo que conseguiu, e bem, fazer com que o navio fosse entregue? Uma outra questão que eu queria colocar era exatamente o seguinte: face a estes cenários difíceis, este governo que tinha como responsabilidade da defesa o professor Augusto Santos Silva, já aqui foi dito, em relação aos vários problemas, teve ação e reação positiva no sentido de encontrar soluções. E aqui eu coloco-lhe algumas questões. Primeiro dizer, porquê que face ao cenário que havia de três, ou melhor, face à situação que havia de três cenários naquele estudo que aqui já foi referenciado, porquê que efetivamente, eu gostava de o ouvir dizer outra vez, foi determinante, o que é que foi determinante para que a escolha fosse no sentido de reestruturar a empresa, salvar a empresa e mantê-la em atividade? Quais foram as razões que estiveram no fundo nessa decisão? E por outro lado queria lhe perguntar o seguinte: várias atitudes, e estou a terminar, Sra. Presidente, têm sustentado exatamente estes 3 anos de atividade. É que o senhor teve no governo 19 meses, mas o atual governo teve 33 meses já no governo, e o que acontece é que neste período de tempo o que fez foi abortar exatamente esse processo de recuperação, ou seja, esse plano de recuperação. O que fez foi não iniciar a construção de nenhum novo navio, nem nenhuma nova encomenda, não fez, em termos financeiros, nenhum reforço, levou inclusive a organização a ter de vender do seu material para sustentar o pagamento de salários durante o percurso de tempo. E estas atitudes todas, no fundo, que conduziram a esta decisão final de encerrar os estaleiros, de o subconcessionar e de entregar terrenos e instalações por 38 mil euros por mês, se o senhor lhe fosse solicitado que hierarquizasse quais foram aquelas que mais marcaram e evitaram o fim desta organização, aquelas que eu lhe já referi, nomeadamente a denúncia do contrato da Marinha, como é que as hierarquizaria e qual é que efetivamente é o impacto do cidadão Augusto Santos Silva, sim, que o encerramento dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo tem para a autonomia nacional, para os interesses de Portugal no mar, para a Marinha Portuguesa? Pode estar mais descansado, senhor. Já terminei. Pois, eu fiz um desconto em termos de tempo. A senhora deputada Ângela Guerra quer fazer uma interpelação à mesa, faz favor. Quero, Sra. Presidente, para a defesa da honra. Faz favor, senhora deputada. Sr. Presidente, senhores deputados, muito boa tarde. No que respeita à qualidade e à quantidade de páginas que o meu relatório terá, afinal, o Sr. Deputado Jorge Fão e os demais terão toda a oportunidade de o avaliar e de verificar se dele constam ou não tudo aquilo que foi hoje aqui mencionado. No demais, e quanto às demais regras regimentais e procedimentais, designadamente no que confere aos Srs. Deputados o direito de participarem nos demais trabalhos parlamentares, quando eles até já estão previamente agendados, não tenho que explicar ao Sr. Jorge Fão como é que isso funciona. Muito obrigada. Muito bem, Sr. Deputado Jorge Fão tem direito a responder. Sra. Presidente, muito obrigado. É muito rápido. Eu só queria sublinhar o seguinte: eu não pus minimamente em causa as questões ou as razões que estariam na base da não presença da Sra. Deputada. Não, eu só disse uma coisa que eu acho que tenho o direito de o dizer, é que recomendava que, face à importância do depoimento, nenhuma destas matérias deixasse de constar efetivamente este relatório. Isto não põe em causa nem ofende a honra da Sra. Deputada de forma rigorosamente nenhuma. É um pedido, é uma manifestação da minha pensamento sobre a matéria.